Ele viu uma garota vendendo cupcakes no frio, sem saber que o pai dela era o CEO observando do carro. Julian Vance existia em um mundo de vidro polido e silêncio abafado. Seu escritório na cobertura era um testamento de uma vida selecionada, não vivida. Era um santuário estéril 40 andares acima do barulho da cidade, um lugar onde o caos da interação humana era reduzido a um balé distante silencioso de faróis e luzes de rua. O próprio ar parecia fabricado, resfriado a uma temperatura precisa que não era quente nem fria, mas simplesmente ausente. Tudo em sua vida era ausente de sentimento. Ele estava diante da janela do chão ao teto, seu reflexo um fantasma sobreposto à extensa metrópole. As luzes da cidade brilhavam como um tapete de diamantes estilhaçados, um tesouro que ele possuía, mas não podia tocar. Seu terno era impecável, uma armadura afiada de lã cinza escura que denotava poder e controle. Mas dentro da armadura, havia apenas um eco oco. Um espaço vasto e vazio onde um coração costumava estar. Seu olhar se desviou para a única fotografia em sua extensa mesa de mogno. Era o único item que não pertencia à estética fria do quarto. Uma moldura de prata continha um momento congelado no tempo, uma memória ensolarada de uma vida antes desta. Sua esposa, Amelia, estava rindo, sua cabeça jogada para trás em pura alegria. E ao lado dela, uma menina com olhos brilhantes e esperançosos e um dente da frente faltando, sua pequena mão agarrando a de Amelia. E Lara, sua filha. Uma dor familiar, maçante e constante como um membro fantasma, pulsava em seu peito. Ele havia falhado com ambos. Ele havia falhado com Amelia nos anos após sua partida, deixando sua dor azedar em um escudo de workaholismo distante. Ele havia construído um império como um monumento à sua tristeza, cada aquisição, cada acordo de bilhões de dólares, outra pedra no muro que ele construiu ao seu redor. E ele havia falhado com Lara acima de tudo. Ele se lembrou do dia em que o muro se tornou impenetrável. Ela tinha 15 anos, seu rosto pálido com uma tristeza que espelhava a sua, embora a dela ainda estivesse crua e viva, ainda não enterrada sob camadas de aço corporativo. Ela tinha vindo até ele, segurando uma caixa com os cartões de receita antigos de sua mãe. Pai, ela sussurrou, sua voz tremendo. Talvez pudéssemos tentar fazer os cupcakes de domingo de manhã dela. Só uma vez. Ele nem sequer levantou os olhos de seus relatórios trimestrais. Os números eram seguros. Os números eram previsíveis. Eles não tinham os olhos de sua esposa ou seu cheiro agarrado a eles. Eu não tenho tempo, e Lara, ele disse, sua voz plana, desprovida da crueldade que ele não pretendia, mas que atingiu como um golpe físico. Eu tenho uma reunião, ela não tinha chorado. Ela simplesmente ficou ali por um longo momento, o silêncio se estendendo entre eles como um abismo. Então ela assentiu, uma dignidade silenciosa e ferida se instalando em seus traços jovens. Ok, ela disse, e foi embora. Uma semana depois, após outra briga nascida de sua ausência emocional, ela fez as malas e foi morar com sua tia. Ele a deixou ir. Ele disse a si mesmo que era o que ela queria, que ele era um pobre substituto para um pai. Era uma mentira que havia infeccionado em uma verdade terrível. 3 anos se passaram desde a última vez que ele a viu. 3 anos de silêncio. Agora, a centenas de quilômetros daquela cobertura estéril, Lara Vance estremeceu. O vento de novembro era uma lâmina, cortando seu casaco fino e mordendo sua pele exposta. Era um frio cruel e persistente que parecia penetrar em seus próprios ossos, mas ela se recusou a ceder. Sua determinação era uma pequena chama bruxuleante que ela segurava cuidadosamente com ambas as mãos, protegendo-a da tempestade. Diante dela estava uma mesa de cartas desajeitada, suas pernas bambas no pavimento irregular. Sobre ela, dispostos em fileiras organizadas e esperançosas, estavam seus cupcakes. Cada um era uma pequena obra de arte, um testemunho em miniatura de um amor que ainda queimava intensamente dentro dela. Redemoinhos de creme de manteiga rosa, delicadas raspas de chocolate, uma única framboesa perfeita em cima. Eram as receitas da mãe dela, as mesmas da caixa de cartões que ela uma vez apresentou ao pai como oferta de paz. Agora, elas eram sua tábua de salvação. Ela tinha deixado a casa da tia há alguns meses, determinada a se virar sozinha. Ela tinha 19 anos, idade suficiente para se sustentar, ela tinha raciocinado. Mas o mundo era um lugar mais frio do que ela tinha imaginado. Um emprego de meio período em um restaurante mal cobria o aluguel de seu pequeno quarto, e o proprietário já estava reclamando do mês em que ela estava atrasada. Os cupcakes eram um ato de desespero, mas também um ato de desafio. Eles eram a única coisa que lhe tinha sobrado de sua mãe, e a única coisa que parecia verdadeiramente dela. Um homem com uma jaqueta esfarrapada, o rosto marcado com as linhas duras da vida na rua, passou arrastando os pés, seus olhos demorando-se nos cupcakes. Ele hesitou, seu olhar cheio de uma fome que ia mais fundo do que comida. Lara viu não um mendigo, mas uma pessoa.
Ela pegou um dos cupcakes de framboesa, o mais bonito. Aqui, disse ela, sua voz suave, mas clara sobre o uivo do vento. Ela o estendeu para ele. Parece que você poderia usar isso mais do que eu. O homem olhou fixamente, primeiro para o cupcake, depois para o rosto dela, seus olhos nublados de descrença. Eu não tenho dinheiro nenhum, ele murmurou. Eu não estou pedindo, e Lara respondeu, um pequeno sorriso genuíno tocando seus lábios. Era um sorriso que alcançava seus olhos, afastando momentaneamente o cansaço que vivia ali. Considere isso um presente. Todo mundo merece algo doce de vez em quando. Ele pegou, seus dedos ásperos e trêmulos roçando os dela. Ele murmurou um obrigado e se afastou arrastando os pés, curvado sobre seu pequeno tesouro. E Lara o observou ir, uma pontada de fria realidade a atingindo. Aquele era um cupcake a menos para vender. $1 a menos para o aluguel dela. Mas o lampejo de calor em seu peito, a sensação de ter aliviado o fardo de alguém, ainda que brevemente, pareceu mais valioso do que qualquer moeda. Era uma moeda que sua mãe tinha-lhe ensinado, uma riqueza que não tinha nada a ver com dinheiro. Ela puxou seu casaco fino com mais força, endireitou os ombros contra o vento e esperou. O sedan preto era um predador elegante no rio de táxis amarelos e ônibus urbanos, suas janelas fumês refletindo o céu cinzento e indiferente. Dentro, Julian Vance estava preso. Não pelo trânsito complicado que tinha paralisado o trajeto da tarde, mas pelo luxo sufocante de sua própria vida. O cor macio dos assentos, o controle climático silencioso, o zumbido do motor, tudo foi projetado para isolá-lo do mundo, e tinha funcionado muito bem. Ele era um homem uma bolha, e tinha esquecido como respirar ar de verdade. Ele olhou fixamente para fora da janela, sua mente girando através de margens de lucro e relatórios de acionistas. Era seu estado padrão, um refúgio para a certeza fria e dura dos números. Números não decepcionavam. Eles não iam embora. Eles não olhavam para você com olhos feridos e perguntavam por que você não estava lá. Então, ele viu um toque de cor contra o cenário sujo da rua da cidade. Uma pequena mesa, uma garota e fileiras do que parecia ser cupcakes. Sua mente registrou isso com desapego clínico primeiro. Uma vendedora de rua. Uma pequena e tola empresa contra o peso esmagador da cidade. E então ele viu o rosto dela. O mundo parou. O toque estridente das buzinas, o zumbido da cidade, sua própria respiração, tudo cessou. O próprio tempo pareceu-se fraturar e, pela primeira vez em anos, a parede de vidro ao seu redor se estilhaçou. Era Lara. Ela estava mais magra. A jovialidade juvenil de seu rosto tinha sido eliminada pela dificuldade, deixando para trás a elegante estrutura óssea que ela herdara de Amelia. O cabelo dela estava mais comprido, açoitado contra o rosto pelo vento implacável. Ela usava um casaco totalmente inadequado para o frio cortante, seus ombros curvados pelo frio. Mas era ela. Não havia dúvidas. A mesma expressão silenciosa em sua mandíbula, a mesma luz determinada nos olhos. Uma onda gigante de emoções o atingiu, uma tempestade violenta e caótica na calma mortal de sua alma. Culpa. Vergonha. Uma raiva feroz e protetora do mundo por colocá-la ali, e uma raiva mais profunda e lancinante de si mesmo por deixar acontecer. Encoste, disse ele, sua voz um coachar rouco. Seu motorista, um homem estoico chamado Thomas que estava com ele há uma década, olhou pelo espelho retrovisor, sua expressão indecifrável. Sr. Vance. Vamos nos atrasar para a revisão trimestral. Agora, Thomas, Julian ordenou, sua voz tremendo com uma intensidade que os assustou. Encoste, e espere. O carro deslizou silenciosamente até o meio-fio. Deste ponto, ele tinha uma visão clara dela. Ele era um fantasma, observando-a das sombras de sua gaiola dourada. Ele viu o arrepio que percorreu seu corpo, um tremor que ela tentava esconder. Ele a viu esfregar suas mãos vermelhas e ásperas para se aquecer. Ele viu a maneira esperançosa como ela olhava para cada transeunte, apenas para ver seu rosto cair ligeiramente quando eles passavam apressados sem olhar. Ele observou enquanto um homem maltrapilho se aproximava de sua barraca. Ele viu Lara falar com ele, sua expressão suavizando-se com uma compaixão tão puramente Amelia que pareceu um golpe físico. Ele a observou dar um cupcake, um pedaço de seu escasso inventário, seu lucro potencial, em um ato de bondade simples e sem hesitação. Algo dentro de Julian se quebrou. Foi uma quebra brusca e dolorosa, como gelo se estilhaçando sob um peso repentino. Ele passou anos acumulando riqueza, construindo um império de força impenetrável. Ele podia comprar quarteirões inteiros da cidade, moldar horizontes, mover mercados com um único telefonema. E sua filha, sua única filha, estava em uma esquina, vendendo bolos para sobreviver e os dando a estranhos porque seu coração ainda era bom. Porque ele não conseguiu corrompê-la com seu próprio vazio frio.
Ele não saiu do carro. Ele não podia. O que ele diria? Sinto muito que os bilhões que acumulei não tenham sido suficientes para mantê-la aquecida. As palavras pareciam cinzas em sua boca. Ele era um covarde, paralisado pela pura magnitude de seu fracasso. A distância entre seu assento de couro e aquele trecho de pavimento varrido pelo vento parecia maior que o Grand Canyon. Era um abismo que ele cavou sozinho, ano após ano, a cada aniversário perdido, cada chamada não atendida, cada reunião que ele escolheu em vez dela. Então ele apenas sentou-se ali, na escuridão silenciosa e com temperatura controlada de seu carro, e observou. Ele observou enquanto o céu começava a sangrar de cinza para um roxo arroxeado. Ele observou enquanto ela vendia mais 2 cupcakes, seu rosto se iluminando com uma pequena e cansada vitória. Ele observou enquanto ela finalmente começava a arrumar sua pequena mesa, seus movimentos lentos pela fadiga. Ele observou até que ela se foi, engolida pelas multidões indiferentes da cidade. O carro permaneceu estacionado no meio-fio muito depois que ela desapareceu. A revisão trimestral foi perdida. O mundo dos números e lucros havia diminuído, substituído pela realidade stark e inegável daquela garota no casaco fino. Pela primeira vez em anos, Julian Vance sentiu algo além de entorpecimento. Ele sentiu dor. E nas profundezas dessa dor, uma semente aterrorizante e desconhecida de propósito começou a criar raízes. Ele tinha que saber. Ele tinha que entender a vida a qual a havia forçado. Na manhã seguinte, Julian não foi ao seu escritório. Ele sentou-se em sua cobertura, o silêncio agora uma acusação estrondosa, e fez um único telefonema. Não para seu conselho de administração ou sua equipe jurídica, mas para Marcos Thorne, o chefe da sua segurança pessoal. Marcos era um ex-oficial de inteligência, um homem de eficiência discreta que podia desenterrar qualquer segredo. Preciso que encontre alguém, disse Julian, com a voz tensa. Mas, mais do que isso, preciso saber tudo sobre a vida dela. Onde ela mora, onde ela trabalha, do que precisa. Tudo. E Marcos? Isso tem de ser invisível. Ela não pode saber. Ninguém pode saber. Ele disse-lhe o nome. Ilara Vance. O nome soava estranho em sua língua, uma relíquia de um idioma que ele havia esquecido como falar. Marcos, sempre profissional, não fez perguntas. Terei um relatório preliminar para si até à noite. O dia foi o mais longo da vida de Julian. Ele andava por toda a vasta extensão da sua sala de estar, a cidade brilhando zombeteiramente abaixo. Ele era um rei num castelo, completamente impotente. Sua riqueza, que podia resolver quase qualquer problema, parecia um instrumento bruto e inútil. Ele não podia comprar de volta os anos perdidos. Ele não podia apagar a memória dela tremendo naquela esquina. Naquela noite, um arquivo fino e criptografado chegou ao tablet pessoal de Julian. Ele abriu-o com as mãos trêmulas. O conteúdo era um catálogo clínico e brutal da sua negligência. Ilara Vance. Idade, 19 anos. Endereço, um cortiço num bairro esquecido, 3 lances de escada, sem elevador. Situação atual, 1 mês de aluguel em atraso. Proprietário, um Mr. Anderson, conhecido por táticas agressivas de despejo. Emprego, garçonete de meio período no Starlit Diner, salário mínimo mais gorjetas. Situação universitária, abandonou a faculdade comunitária local após um semestre devido a dificuldades financeiras. Os registros médicos não mostravam grandes problemas, apenas uma vida vivida no limite da exaustão. Saldo da conta bancária, $47,16. Julian percorreu as fotos anexadas, tiradas por um dos agentes discretos de Marcos. Uma foto do prédio de apartamentos dela, com sua fachada desmoronando. Uma foto dela no diner, amarrando um avental manchado, uma expressão cansada em seus ombros. E outra, tirada naquele mesmo dia, dela de volta na mesma esquina, o vento tão cruel, sua expressão tão determinada. Cada palavra, cada imagem, era um prego cravado na sua consciência. Ele havia permitido aquilo. Sua filhinha, aquela que ele havia prometido à Amelia que ele iria amar e proteger, estava lutando pela sobrevivência num mundo que não se importava, enquanto ele estava isolado de todas as dificuldades. A revelação não era para ela, foi uma revelação violenta e implacável para si mesmo. Ele viu o homem que se tornou com uma clareza horripilante, um fantasma assombrando uma fortaleza da sua própria criação, enquanto a única pessoa que importava foi deixada do lado de fora na tempestade. Ele fechou o arquivo, a tela do tablet escurecendo, mas as imagens estavam gravadas em sua mente. A dor oca em seu peito agora era uma agonia viva e pulsante. Ele podia transferir dinheiro para a conta dela, pagar o aluguel dela por uma década, comprar o prédio inteiro se quisesse. Mas isso parecia barato demais. Parecia o velho Julian, o homem que resolvia problemas com dinheiro porque era incapaz de resolvê-los com amor.
Isso era apenas outra transação, uma maneira de aliviar sua culpa sem realmente enfrentá-la. Não. Isto tinha que ser diferente. Ele tinha que se aproximar, não como um pai bilionário surgindo para consertar tudo com um talão de cheques, mas como algo mais. Ele ainda não sabia o quê. Ele só sabia que tinha que construir uma ponte sobre o abismo entre eles, pedra por pedra dolorosa. Ele tinha que encontrar um jeito de oferecer a ela calor, não só dinheiro. No dia seguinte, e no dia depois, o sedan preto de Julian se tornou um acessório silencioso a um quarteirão da esquina de Lara. Thomas, o motorista, aprendeu a nova rotina sem dizer nada. As reuniões foram canceladas, as chamadas não atendidas. O mundo inteiro de Julian se resumiu àquele pequeno pedaço de pavimento e à garota que o ocupava. Ele era um espectador da vida dela, estudando-a com a mesma intensidade que antes dedicava às tendências do mercado de ações. Ele aprendeu os ritmos do dia-a-dia dela. O jeito que o rosto dela se iluminava quando uma criança parava para admirar os bolinhos. O suspiro silencioso de decepção quando um possível cliente ia embora. Ele a viu compartilhar seu magro almoço com um cão vadio que começou a rondar sua barraca, dividindo seu sanduíche ao meio. Cada ato de graça, de força silenciosa, era uma nova ferida em sua alma. Ele não podia mais suportar aquilo. Ele tinha que fazer algo. Mas seu medo da rejeição dela, da raiva justa que ela tinha o direito de sentir, o manteve paralisado em seu assento. Então ele agiu das sombras, uma forma de penitência de um covarde. Ele pediu a Marcos para fazer uma ligação. Na manhã seguinte, quando Lara chegou ao escritório do senhorio com um punhado de notas amassadas, pronta para implorar por uma prorrogação, o Sr. Anderson estava incomumente agradável. Ah, senhorita Vance, ele disse, com um sorriso gorduroso no rosto. Não precisa, seu aluguel está pago. Um benfeitor anônimo pagou o saldo pelos próximos 6 meses. E Lara ficou ali, atordoada em silêncio. Ela não tinha nenhum benfeitor. Ela não conhecia ninguém com esse dinheiro. Quem? Ela conseguiu perguntar. Eles desejaram permanecer anônimos, disse o senhorio com um encolher de ombros, já voltando sua atenção para outros documentos. Julian, observando de seu carro enquanto ela saía do prédio, viu a expressão de profunda confusão e alívio em seu rosto. Pela primeira vez no que pareceu uma vida inteira, um lampejo de calor, fraco, mas real, brilhou na caverna congelada de seu peito. Era um sentimento egoísta, ele sabia. Ele estava comprando seu caminho de volta à órbita dela, mas era um começo. Os gestos anônimos continuaram. Em uma manhã brutalmente fria, Lara encontrou uma nova mesa dobrável profissional e uma placa lindamente impressa que dizia Cupcakes da Lara, esperando por ela em seu local habitual. Enfiado na perna da mesa havia uma nota simples e digitada. Para a garota com o coração mais bondoso e os melhores cupcakes da cidade não havia assinatura. Ela olhou ao redor, seus olhos examinando a rua em busca de qualquer pista, qualquer indício de quem estava fazendo isso. Seu olhar passou direto pelas janelas escuras do sedan preto sem nem pensar. O coração de Julian batia forte em seu peito. Ele se sentiu visto, mesmo estando invisível. Alguns dias depois, um novo casaco de inverno apareceu. Ela havia entrado em uma pequena cafeteria para escapar de um aguaceiro repentino e congelante, deixando seu casaco fino e gasto em um gancho perto da porta. Quando ela foi embora, o dela tinha sumido. Em seu lugar, estava pendurado um casaco grosso com forro de lã, do tipo que ela só admirava nas vitrines das lojas. Era macio e incrivelmente quente. O barista apenas deu de ombros quando ela perguntou, alegando que alguém devia ter se enganado. Enquanto Lara o vestia, o calor penetrando em seus ossos gelados, ela sentiu uma profunda sensação de estar sendo observada, como se um anjo estivesse cuidando silenciosamente de suas necessidades. Seu carro, Julian a observou enrolar o casaco em si mesma, com um pequeno sorriso perplexo no rosto. Ele não era anjo. Ele era um homem atormentado pelo remorso, tentando realizar um ato desajeitado e tardio de paternidade. Estes não eram presentes de riqueza, eram desculpas. Eles eram sua maneira de dizer, eu estou aqui. Eu vejo você. Sinto muito, com cada presente anônimo, o espaço entre eles parecia diminuir cada vez mais. Ele se sentia mais próximo dela do que em anos, mesmo que eles não tivessem trocado uma palavra sequer. Ele começou a recordar. Não apenas a dor de perder Amelia, mas também a alegria que tinha vindo antes. Ele se lembrou de ensinar Lara a andar de bicicleta no parque, com seu riso triunfante e quando no ar de verão. Ele se lembrou do cheiro dos cupcakes que sua mãe costumava assar, um aroma que antes enchia sua casa de calor e amor. Ele via Amelia em cada movimento que Lara fazia. Ele a via na postura resiliente de seu maxilar contra o vento, no sorriso compassivo que ela dava a um estranho solitário, no orgulho feroz que ela tinha em suas pequenas e perfeitas criações. Lara não era só sua filha, ela era o legado vivo do amor que ele havia perdido, o amor que ele quase havia esquecido como sentir.
Ele não estava apenas observando uma vendedora de rua em dificuldades. Ele estava assistindo ao seu passado e sua única esperança para o futuro. As paredes frias e estéreis de sua vida estavam começando a se desmantelar, tijolo por tijolo silencioso, deixando entrar um raio de luz que ele nunca esperava ver novamente. A frágil e anônima paz que Julian havia construído foi estilhaçada pelo flash de uma câmara. Ele havia se tornado descuidado, embalado em uma rotina de observação silenciosa. Ele havia esquecido que, em seu mundo, a privacidade era uma mercadoria mais valiosa que o ouro e tão invasiva quanto. Um fotógrafo freelancer, trabalhando após uma dica de um ex-funcionário descontente da Vance Industries, estava rastreando o estranho novo hábito do CEO. O artigo resultante explodiu como uma bomba. Foi estampado na primeira página de um notório tabloide online, do tipo que se alimenta de escândalo e especulações. A manchete era grosseira e devastadora. Obsessão bizarra do bilionário, CEO Julian Vance persegue misteriosa garota do cupcake. A história foi uma obra-prima de insinuação maliciosa. Pintou Julian como uma figura solitária e predatória, com seus motivos sinistros e obscuros. Mas a verdadeira vítima foi Lara. O artigo incluía fotos granuladas de lentes longas dela na esquina da rua, parecendo fria e vulnerável. Ele ajustava-os com imagens da imensa riqueza de Julian, sua cobertura, seu jato particular. Ele tirou sua dignidade e a reformulou como uma personagem em um drama sórdido. Ela era sua amante. Uma esperta aproveitadora que havia orquestrado tudo. Uma peça em algum jogo corporativo. As perguntas foram colocadas com um sorriso de escárnio, projetadas para provocar e destruir. A história viralizou. No meio da manhã, a tranquila esquina de Lara não era mais tranquila. Era um verdadeiro circo. As vans de notícias ficaram paradas no meio-fio, com suas antenas parabólicas apontadas para o céu. Repórteres com microfones e blocos de notas invadiram sua pequena barraca, gritando perguntas, seus rostos um borrão de curiosidade agressiva. Você é a filha secreta de Julian Vance, um gritou. Há quanto tempo você está saindo com ele? Gritou outro. É verdade que ele te comprou um casaco. Você está tentando prendê-lo? Uma mulher com olhos afiados e uma voz ainda mais afiada exigiu. Conte-nos a sua história. Quanto ele está te pagando? E Lara estava aterrorizada. Ela ficou congelada atrás de sua mesa, com os cupcakes de repente parecendo tolos e pequenos. Essas pessoas não eram clientes, eram abutres. Eles olharam para ela não como uma pessoa, mas como uma manchete. Sua pequena luta particular havia sido transformada em um espetáculo público. Sua barraca foi derrubada, e uma bandeja de seus cupcakes cuidadosamente decorados caiu no pavimento, com sua cobertura rosa manchada no concreto sujo como uma ferida. Ela sentiu uma onda de pânico, quente e sufocante. Ela pegou o que pôde, enfiando sua placa arruinada e os poucos cupcakes restantes em uma sacola, e fugiu dali. Os repórteres a seguiram por um quarteirão, ainda gritando perguntas, com suas câmaras pescando em seu rosto, roubando sua imagem sem seu consentimento. Ela correu, cega pelas lágrimas de humilhação e medo, até finalmente perdê-los nas labirínticas ruas da cidade. Ela encontrou refúgio em uma biblioteca pública, afundando em uma cadeira em um canto esquecido, com seu corpo tremendo. Uma bibliotecária simpática lhe deu um jornal. Lá, em preto e branco, estava o rosto de seu pai. O homem da fotografia na mesa de cabeceira da mãe dela. O homem cuja ausência fora a característica definidora de sua vida. E tudo fazia sentido. O aluguel pago. A mesa nova. O casaco quente. Não era um anjo. Era ele. O pai dela. A revelação não lhe trouxe conforto. Trouxe apenas uma profunda e fria sensação de humilhação. Não era bondade. Era pena. Era caridade concedida de uma altura inimaginável. Ele não tinha ido até ela, nem falado com ela. Ele a observara como um espécime sob o microscópio, jogando dinheiro em seus problemas de uma distância segura e estéril. Os gestos que tinham parecido milagres agora pareciam transações, um homem poderoso organizando um detalhe incômodo de sua vida. Ela não era sua filha, era sua vergonha secreta, um problema a ser administrado. A separação foi rápida e total. O fio frágil e invisível que os conectava foi violentamente cortado. Ela voltou para o quarto, seu rosto era uma máscara de dor pálida e resoluta. Ela fez uma única mala com o pouco que tinha. Ela deixou o casaco bonito e quente dobrado com cuidado na cama. Não era dela. Ela escreveu um bilhete curto para o senhorio, pegou os $47 de sua conta bancária e foi até a rodoviária. Ela comprou uma passagem só de ida para uma cidade que só vira em um mapa, um lugar onde ninguém sabia seu nome. Ela jogou o telefone em uma lata de lixo. Ela estava desaparecendo. Para Julian, a notícia foi uma catástrofe. Ele viu no seu tablet, e seu sangue gelou. Ele viu o que tinham feito com ela,
como tinham distorcido sua luta em algo feio e transacional. Ele sentiu uma onda de raiva ardente, mas foi rapidamente extinta por um tsunami de autoaversão. A culpa era dele. Sua covardia, seus métodos clandestinos, tinham trazido esta tempestade sobre a cabeça dela. Ele tentara protegê-la do frio e, ao fazê-lo, expôs a um fogo que ameaçava consumi-la. Encontra-a, Marcos, ordenou ele, sua voz rouca de pânico. Não me importo com o que for preciso. Encontra-a. Ele dirigiu até o apartamento dela ele mesmo, subindo as escadas de 2 em 2 degraus, seu coração batendo forte com uma esperança desesperada. O quarto estava vazio. Um vazio austero e limpo que zombava dele. A única coisa que restava era o casaco na cama. Ele o pegou. Ainda estava levemente perfumado com o café barato da loja onde ela se abrigara da chuva. Ele o apertou contra o peito, a lama se um testemunho de seu fracasso catastrófico. Ele tentou ligar para o telefone dela. Foi direto para uma mensagem de desconexão. Ele ligou para a tia dela, que não tinha notícias dela há semanas. Ela tinha ido embora. O silêncio que desceu não era mais o silêncio vazio e estéril de sua cobertura. Era um monstro vivo, respirando, cheio do eco do nome dela, a imagem de seu rosto assustado, o peso esmagador de sua ausência. Ele finalmente tinha estendido a mão para ela, apenas para afastá-la por completo. O abismo entre eles agora era mais profundo e escuro do que nunca, e ele estava sozinho em seu lado, afogando-se nos destroços que causou. Os dias que se seguiram foram um tipo particular de inferno para Julian. O silêncio em sua vida havia retornado, mas agora era diferente. Era um cobertor pesado e sufocante tecido com culpa e também medo. O frenesi da mídia continuou, uma besta implacável que se alimentava de boatos e especulações. As ações da sua empresa caíram. Seus membros do conselho estavam em pânico total. Mas tudo que Julian podia ver era o rosto de Lara, pálido e aterrorizado, enquanto os repórteres a cercavam. Tudo o que ele podia sentir era o peso esmagador daquele casaco vazio. Marcos finalmente a encontrou. Uma transação de cartão de crédito para uma passagem de ônibus, seguida por um pequeno saque em dinheiro de um caixa eletrónico numa cidade sonolenta e esquecida a 300 milhas de distância. Ela estava hospedada em um lugar chamado Bluebird Motel, um estabelecimento decadente numa rodovia solitária. O primeiro instinto de Julian foi correr para lá, bater à sua porta e implorar por uma chance de explicar. Mas ele se conteve. Que bem seu poder e pressa tinham feito até agora. Ele agiu das sombras, usando sua riqueza como um escudo, e isso saiu pela culatra de forma espetacular. Aparecer à sua porta num carro como turista, cercado por seguranças, apenas reforçaria a narrativa de que ele era um homem poderoso tentando controlar a situação. Seria outro ato de poder, e não um ato de contrição. Ele olhou ao redor de sua opulenta cobertura, para o vidro frio e o aço polido, e percebeu que era tudo uma gaiola. Ele tinha que sair dela. Ele tinha que encontrá-la não como um CEO, não como um bilionário, mas como um pai. Um pai quebrado e arrependido. Ele tinha que fazer um gesto tão público, tão vulnerável, que não pudesse ser mal interpretado. Ele tinha que queimar a fortaleza que havia construído em torno do seu coração, bem na frente do mundo inteiro. Ele convocou uma conferência de imprensa. Sua frenética equipe de RP imediatamente começou a reservar o grande auditório da empresa. Não, disse Julian, sua voz firme com uma clareza que ele não sentia há anos. Não lá. Será na esquina da sexta com a LMM. Amanhã. Meio-dia. Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Sr. Vance, gaguejou seu chefe de comunicações, essa é uma rua pública. Os riscos de segurança, o caos. Esse é o ponto, disse Julian, e desligou. No dia seguinte, a esquina onde o stand de Lara antes ficava era uma zona de guerra da mídia. Estava ainda mais caótico do que antes. Mas desta vez, o alvo era Julian Vance, que estava sozinho no centro da tempestade. Ele não usava terno, nem armadura de lã cara. Apenas um suéter escuro simples e calças. Ele parecia cansado e abatido. Ele parecia humano. Ele ficou no local exato onde seus cupcakes haviam sido esmagados na calçada, um reconhecimento silencioso dos danos causados. Ele se aproximou do pódio erguido às pressas, os microfones eriçados diante dele como um matagal espinhoso. Ele ignorou as perguntas gritadas e olhou diretamente para as câmaras, falando não com os repórteres, mas através deles, para um público de um. Meu nome é Julian Vance, começou ele, sua voz baixa, mas firme, carregando um peso profundo. Na semana passada, vocês têm contado uma história sobre mim e sobre uma jovem. Estou aqui hoje para dizer que vocês entenderam a história completamente errada. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pairar no ar. Vocês me pintaram como um homem poderoso. Vocês falaram sobre minha empresa, minha riqueza, minha influência.
E vocês retrataram a jovem, Ilara, como alguém tentando obter uma parte dessa riqueza. A verdade é que eu sou aquele que está falido. E ela é aquela que possui todas as riquezas do mundo. O murmúrio percorreu a multidão. Esta não era a declaração corporativa defensiva que eles esperavam. Anos atrás, Julian continuou, sua voz ficando embargada com uma emoção que ele não tentava mais esconder, eu perdi minha esposa, Amelia. Ela era o coração da minha vida. E na minha dor, eu fiz uma coisa terrível. Eu me fechei. Eu construí muros de trabalho, dinheiro e silêncio, e deixei minha própria filha do outro lado deles. Eu era um covarde. Eu estava tão consumido pela minha própria dor que não conseguia ver a dela. Ele olhou para as mãos e depois para as câmaras, seus olhos brilhando. Eu não a vi por anos. E então, por acaso, eu a vi nesta mesma esquina. Ela estava vendendo cupcakes para sobreviver porque seu pai, um homem que podia comprar qualquer coisa, não conseguia dar a ela a única coisa de que precisava, um pai. Eu a observei. E o que eu vi? O que eu vi me quebrou. Eu a vi mostrar mais bondade e dignidade em uma única tarde do que eu mostrei em uma década. Eu a vi doar seus escassos ganhos para alguém que tinha menos do que ela. Eu a vi lutando por sua vida com uma graça que eu nunca possuí. As histórias que você escreveu. Você chamou os presentes anónimos, o aluguel, o casaco, de ações de um predador. Você estava errado. Eles eram as ações patéticas e desajeitadas de um pai que estava com muita vergonha e muito medo de simplesmente atravessar a rua e dizer, sinto muito. Eu falhei com você. Por favor, deixe-me voltar para casa, eu causei isto. Meu medo, meu orgulho, minha tolice trouxeram este pesadelo sobre ela. Ela não é uma caçadora de ouro. Ela não é uma conspiradora. Ela é uma vítima. Minha vítima. Ele respirou fundo, sua voz rouca. Então, eu não estou aqui hoje para defender o preço das ações da minha empresa. Eu estou aqui, neste local, para fazer o que eu deveria ter feito desde o começo. Ilara. Se você pode me ouvir. Eu sou o mendigo aqui. Eu estou implorando pelo seu perdão. O resto do mundo não importa. Só você. Ele ficou em silêncio. Ele havia exposto seu coração em uma esquina pública, removendo todas as defesas. Ele simplesmente ficou ali, vulnerável e exposto, e esperou. A 300 milhas de distância, na luz fraca e rançosa do Bluebird Motel, Ilara assistiu à conferência de imprensa em uma pequena televisão cintilante. Ela tinha visto o alerta de notícias e o tinha ligado com uma sensação de pavor, esperando ver uma negação corporativa elegante. Mas este não era o CEO. Este não era o homem frio e distante de suas memórias. Este era o pai dela. Quebrado. Chorando. Não por sua reputação, mas por ela. Cada palavra que ele falou desmantelou as paredes que ela havia construído em torno de seu próprio coração. Ele não estava explicando suas ações, ele estava confessando sua dor. Uma dor que espelhava a dela. A dor compartilhada e não dita de perder Amelia pairava entre eles, e, pela primeira vez, ele estava reconhecendo isso. Ele estava a vendo. Realmente a vendo. As lágrimas que estavam congeladas dentro dela começaram a derreter, escorrendo por suas bochechas. A humilhação e a raiva se dissiparam, levadas por uma onda de tristeza e um frágil e hesitante lampejo de esperança. Ela compreendeu. Naquela noite, alguém bateu na porta do quarto do motel dela. Foi uma batida suave e hesitante, não a batida confiante de um homem poderoso. Ela abriu a porta. Era ele. Ele estava ali sozinho, sem carro, sem motorista, sem seguranças à vista. Seu rosto estava marcado pela exaustão. Ele parecia mais velho, mais frágil do que na tela da televisão. Ele não disse nada. Ele simplesmente ficou ali, com os olhos implorando. Todas as palavras raivosas que ela havia ensaiado em sua mente desapareceram por completo. Tudo o que ela conseguia ver era o pai que havia perdido há tanto tempo. Eu vi você no noticiário, ela sussurrou, com a voz rouca. Eu não estava falando com eles, ele respondeu, com a voz embargada. Eu estava apenas falando com você. O abismo entre eles ainda estava lá, cheio de anos de dor e incompreensão. Mas, pela primeira vez, ambos estavam na beira, olhando um para o outro. E lentamente, hesitantemente, ele estendeu a mão. Após um longo momento, ela a pegou. Não era uma solução. Não era um fim. Mas era um começo. Uma reconciliação silenciosa e lacrimosa à porta de um motel solitário, sob a luz fraca e esperançosa de uma única lâmpada nua. Um ano depois, o cheiro de açúcar quente e chocolate derretido inundava o ar. Era um cheiro de alegria, de lar. Era o cheiro do lugar da Amelia, uma padaria clara e arejada numa rua alegre do bairro.
Grandes janelas deixavam entrar o sol da manhã, iluminando paredes pintadas de um amarelo suave e amanteigado. Era mais que uma padaria, era um santuário. Julian Vance, com as mangas arregaçadas até os cotovelos, uma leve camada de farinha na bochecha, riu. Era uma risada real, profunda e despreocupada, um som que ninguém na Vance Industries jamais tinha ouvido. Ele havia renunciado ao cargo de CEO, entregando as rédeas a um colega de confiança e assumindo o título de presidente do conselho. Ele ainda era um homem de imensa riqueza, mas sua moeda tinha mudado. Ele agora media seus lucros em sorrisos. Ao lado dele, Ilara guiava a pequena mão de uma jovem, ensinando-a a apertar um saco de confeitar para criar um redemoinho rosa perfeito num cupcake. Seu rosto, antes marcado com preocupação e exaustão, agora estava relaxado e brilhando com uma felicidade silenciosa e confiante. O olhar assombrado sumiu de seus olhos, substituído pela luz quente do propósito. Eles construíram este lugar juntos. Era o sonho de Amelia, encontrado em sua velha caixa de cartões de receita, e eles o trouxeram à vida. Uma parte de cada venda ia para financiar a cozinha comunitária nos fundos, que oferecia refeições gratuitas ao abrigo local e ensinava aulas de panificação para jovens em risco. Era uma fusão perfeita de seus recursos e seus valores. Era um monumento não à dor, mas ao legado duradouro do amor. Um pouco mais de pressão, Julian aconselhou a criança gentilmente, sua mão cobrindo a de Ilara e a da menina. Aí está. Perfeito. A garotinha sorriu orgulhosamente, olhando para o cupcake que havia decorado. Sua mãe, uma mãe solteira de um abrigo próximo, observava de uma pequena mesa, com uma xícara de café nas mãos e um olhar de profunda gratidão no rosto. Ilara olhou para seu pai, e seus olhos se encontraram sobre a cabeça da criança. Em seu olhar, ela não via mais um fantasma ou um bilionário. Ela viu seu pai. E em seu sorriso, ele viu não apenas a filha que quase perdera, mas a esposa que sempre amaria, e o futuro lindo e esperançoso que agora estavam construindo juntos. O frio das ruas da cidade parecia uma vida inteira atrás. Ali, no calor dos fornos e no doce aroma da panificação, cercados pelo zumbido silencioso da comunidade, eles tinham encontrado o caminho de volta. Eles tinham derrubado as paredes e atravessado o abismo. Os pedaços quebrados de sua família tinham sido cuidadosamente reunidos e remontados, não como antes, mas como algo mais forte, verdadeiro e infinitamente mais precioso. Eles eram uma família, inteira e curada, num lugar construído a partir do perdão e coberto de amor.